pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo, bem-vindos a mais uma história no canal, mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Gente, a história de hoje é mais uma história que a doutora Sandra nos mandou. A doutora Sandra, ela é advogada e ativista contra a violência doméstica e tráfico humano aqui nos Estados Unidos. E ela tem ajudado, ela tem participado bastante aqui do canal, ela tem mandado casos que ela trabalha aqui, casos que as clientes dela autorizam ela a contar, tá bom? E eu gosto muito de ler os casos dela, os casos que têm acontecido, para vocês verem que não é só no Brasil que acontecem essas coisas. Muitas pessoas acham... Um dia, não sei o que eu postei de um gráfico de mulheres que sofrem violência doméstica nos Estados Unidos, e muitas mulheres falam, mas como assim aí tem isso também? Gente, isso tem no mundo inteiro, no Japão, no Brasil, na Europa. Então assim, para vocês tomarem muito cuidado, porque isso não é, acreditem, isso não acontece somente no Brasil. E infelizmente, esse caso aqui, gente, a justiça falhou. Sim, não é só a justiça brasileira que falha. Aqui nos Estados Unidos tem inúmeros casos que a justiça falhou. Na Inglaterra também conheço inúmeros casos muito parecidos com esse aqui, que a justiça falhou, e vocês vão ver como. Teve uma época atrás que eu fiz um vídeo com uma pessoa que morava na Noruega também, e a Noruega, ela é mestre também em tirar a guarda de filhos da mãe para dar pro pai, né? Então assim, é um caso que vocês vão ver aqui agora, vocês vão entender. Bom, eu vou ler a história para vocês, tá bom? E vamos mudar os nomes. Como a nossa história é Alice, vamos dar o nome dela de Alice, mas ela não é brasileira. Então vamos lá. Alice nasceu na Mongólia, 37 anos de idade, psiquiatra. Fui para a Rússia estudar medicina e lá me formei há 10 anos atrás. A Mongólia é pequeno e fica entre a Rússia e a China. Vim para os Estados Unidos com visto de trabalho para trabalhar como psiquiatra há 5 anos atrás. Eu estava literalmente vivendo meu sonho americano. Tenho uma boa carreira e muitos amigos. Sempre fui dedicada aos meus estudos e à minha carreira, e não me sobrava muito tempo para me socializar ou ter relacionamentos românticos com alguém. Porém, eu sempre tive o desejo de me casar, de ter filhos, construir uma família. Porém, não estava à procura especificamente dessa pessoa. Em janeiro de 2015, fui convidada para uma festa, e lá foi onde conheci meu ex-marido. Vamos chamá-lo de, deixa eu ver, Mark. Ele é americano, engenheiro naval. Na época que nos conhecemos, ele tinha 39 anos e eu 33. Posso definir que tivemos uma paixão enlouquecedora. A partir daquele dia que nos conhecemos, começamos a nos ver diariamente. Às vezes, entre um plantão e outro, ele ia até o hospital somente para me levar um café, ou às vezes trazer algo para eu comer. Isso fazia com que eu me sentisse muito especial. Ele era ciumento, isso eu tenho que reconhecer. Mas segundo ele, era porque a ex-mulher dele o havia traído, e ele desde então começou a desconfiar de tudo e de todos. O ciúme não me aborrecia no começo, porém com o passar do tempo, começou a escalar o ciúme para uma forma de controle. Eu vendo sinais de que ele era uma pessoa possessiva, resolvi encerrar o namoro após 8 meses. Após o término do nosso relacionamento, eu recebi dezenas de telefonemas dele, pedindo mais uma chance. Recebi flores 2 vezes, recebi carta onde ele declarava o amor dele por mim, dizendo que comigo ele teve os melhores 8 meses da vida dele e que pelo ciúme tudo tinha estragado. Ele implorou para que a gente reconciliasse. Ele fez promessas que iria mudar o comportamento dele. Resolvi dar outra chance, visto que eu também já estava muito apaixonada por ele. A promessa que ele me fez de mudança de comportamento realmente aconteceu. E daquele dia em diante, por 1 ano, eu não tive problema nenhum com ele.
Nos víamos quase que diariamente, passávamos o final de semana juntos, viajamos bastante. Conheci a família dele, porém ele tinha um relacionamento muito difícil com a mãe dele. Gente, vocês lembram dos sinais que eu sempre falo pra vocês? O homem que não tem um bom relacionamento com a mãe, com o pai, com os irmãos, cuidado, cuidado. E vocês, homem, se a mulher também, a mesma coisa, cuidado, porque tem caroço nesse angu. Podem ficar tranquilos. A minha mãe falava, você vai ver, o homem vai te tratar como ele trata a mãe dele. Então isso eu sempre levei pra mim. E é tiro e queda, porque o embuste lá que eu tive, tratava, nem falava, acho, com a mãe direito. Bom, segundo ele, a mãe dele era possessiva em relação a ele e não aprovava nenhuma mulher que ele tinha apresentado a ela. Em 2016, após 1 ano e meio juntos, fomos de férias para o Havaí. Quando estávamos andando na praia, ele me pediu em casamento. Me deu um anel lindo. Aquele dia o céu estava completamente azul. E foi uma cena emocionante. Chorei e disse que sim, que eu queria sim casar com ele. Nessa época eu estava então com 34 anos. E sabíamos que devido à minha idade, as chances para engravidar iriam diminuir dia após dia. Então concordamos que eu tentaria ficar grávida logo após o nosso casamento. 40% das pessoas da Mongólia são budistas, porém a minha família e eu somos cristãos praticantes. Tivemos uma cerimônia religiosa celebrada por um pastor aqui nos Estados Unidos. A família de Mark e alguns dos nossos amigos estiveram presentes. Eram 50 pessoas. Tivemos uma festa e 2 das minhas irmãs vieram para os Estados Unidos para o meu casamento. Meu ex-marido me surpreendeu antes do casamento. Ele trouxe para mim de presente um traje típico de casamentos da Mongólia. E ele também estava vestido com um traje típico do meu país. Apreciei muito o gesto dele. Isso demonstrava o quanto ele se importava comigo, com a minha cultura e com os meus valores. Durante o primeiro mês do nosso casamento, tudo passou sem muitos problemas. E eu descobri que eu estava grávida. Fiquei muito feliz. E ele também. Porém, a partir da minha gravidez, meu ex-marido mudou radicalmente. Ele mudou a forma de me tratar, a possessividade dele estava de volta e ele cronometrava quantos minutos eu levava do hospital até em casa. E se eu estivesse de 10 a 15 minutos atrasada, ele já queria saber onde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo, e ele começava vários questionamentos. Isso me incomodava. Conversei com ele a respeito, ele melhorava por algumas semanas, mas o ciclo voltava a se repetir. Gente, lembra que eu contei isso pra vocês no meu mundo gringo? Que o doido lá também, o inglês, eu me atrasava 5 minutos, tipo, se tivesse trânsito, já era motivo de briga, porque ele me questionava por que eu estava atrasada. Uma vez eu fui no supermercado, tinha fila. Quando eu cheguei em casa, ele fez um escândalo, porque como eu tinha demorado 15 minutos no supermercado, né? Tipo, maluco. Meu ex-marido disse que eu deveria parar de trabalhar quando eu estivesse no 5º mês de gravidez. Eu disse pra ele que eu iria trabalhar até eu ganhar neném. E eu voltaria a trabalhar quando nosso bebê estivesse com 2 anos de idade. Ele categórico disse que eu não trabalharia nunca mais na minha vida e que eu deveria dedicar todo o meu tempo à nossa família. Eu não concordei com a imposição dele. Em uma das nossas brigas, ele acabou me dando um tapa no rosto. Eu disse a ele que nosso relacionamento estava encerrado ali e que eu estava indo embora. Ele chorou, pediu perdão e pediu uma nova chance. Prometeu que aquilo jamais ocorreria novamente. Já conhecemos essa história, né, gente? Quando eu estava no 6º mês de gravidez, meu marido teve uma discussão comigo, no qual ele acabou pegando meu telefone, atirou na parede e quebrou em pedaços. Ele estava completamente descontrolado. E não, ele não estava alcoolizado, mas eu percebi que ele estava muito alterado. Eu senti um pavor tão grande, eu tentei sair do apartamento, ele segurou no meu braço, e então eu comecei a chorar. E ele também. Aí ele me disse que tinha que me contar algo e pedia para que eu perdoasse ele.
Ele me disse que ele era bipolar e que ele não tomava os medicamentos dele. Eu achei aquilo estranho, pois ela é psiquiatra, né, gente? Eu tenho pacientes bipolares e ele não se enquadrava no protótipo de uma pessoa com bipolaridade, visto que eu estava com ele há quase 2 anos e seria impossível que um episódio de bipolaridade haveria se manifestado somente 1 ou 2 vezes sem ele estar tomando qualquer medicamento, né? Perguntei quando ele foi diagnosticado qual a medicação prescrita e por que ele não tomava. Ele disse que não lembrava o nome da medicação, mas que ele havia sido prescrita há muitos anos atrás. Eu tive minhas dúvidas sobre o que ele me falou, mas continuamos juntos. Mas falei que ele deveria procurar um médico para começar o tratamento e ele me disse que sim, que ele iria, mas nunca fez. Ele sempre inventava uma desculpa para não ir ao médico. Eu, como era esposa dele, por questões éticas profissionais, eu não podia atendê-lo e nem prescrever medicação para ele. Depois daquele incidente, minha vida virou um inferno. Meu ex-marido começou a ficar novamente obcecado por mim. Se eu atendia o telefone e não falasse inglês, ele ficava irado. Ele dizia que eu tinha que falar inglês porque ele queria saber o que eu estava falando. Porque ele achava que se eu falasse na minha língua, eu estava falando mal dele. Eu tinha que sair do hospital e vir direto para casa. Eu não poderia passar no mercado ou em loja alguma porque ele cismava que eu estava com outra pessoa. Eu comecei a ficar deprimida justo no momento que eu deveria desfrutar de grande alegria por causa da minha gravidez. Eu cheguei à conclusão que eu não queria aquela vida para mim. E eu conversei com ele a respeito disso. Ele sempre se desculpava, dizendo que é porque ele me amava demais, que ele tinha medo de me perder. E eu disse para ele que isso não era um relacionamento sadio. No relacionamento sadio, as pessoas não se controlam e aquilo não estava me fazendo bem. Eu também não sabia bem, eu falei que eu também não fazia bem para ele. E a meio de pedido de desculpas e promessas de mudanças, eu acabei perdoando de novo. Até que quando eu estava no 7º mês de gravidez, tudo mudou. Um dia eu cheguei do trabalho e ao abrir a porta, meu ex-marido veio para cima de mim. Ele me segurou pelo braço, me chacoalhava, gritava, porque eu não tinha atendido o telefone quando ele ligou. Ele perguntava, gritando com quem eu estava, e eu mandando ele me soltar, e ele apertava ainda mais meu braço. Tentei sair de casa e ele trancou a porta. Ele tirou a chave e disse que me ensinaria uma lição, que eu não deveria desrespeitá-lo mais. Naquele momento, eu percebi que eu estava correndo risco de vida e pensei que eu precisava agir com cautela. Eu estava aterrorizada com o que ele podia fazer comigo. E então, para acalmá-lo, eu assumi toda a culpa que eu nem tinha. Fiz isso para ele pensar que ele estava certo e eu errada. Me desculpei com ele e disse que realmente eu não estava sendo uma boa esposa, que eu deveria sempre atender os telefonemas dele e que daquele momento em diante eu faria tudo que ele mandasse eu fazer. Ele se acalmou e eu fui fazer o jantar. Eu coloquei um sedativo na bebida dele. Ele não percebeu. Em questões de minutos ele dormiu. Com cuidado, eu peguei a chave da porta que estava no bolso dele, abri a porta e saí da nossa casa, somente com a chave do carro e a minha bolsa. Gente, isso me lembra muito o meu mundo gringo, tá? Vocês não viram, vai lá ver ainda. Fui vítima de violência doméstica, o nome. Nossa, me lembra muito, muito, muito. Até a parte do telefone que eu não podia falar a minha língua com ninguém. Bom, naquela noite eu dormi na casa de uma amiga. No dia seguinte ele me ligou perguntando onde eu estava e o que havia acontecido. Eu disse que eu não retornaria mais para casa, pois ele havia se tornado uma pessoa abusiva e eu não queria isso para minha vida. Ele tentou me convencer a voltar para casa de todas as formas. Porém, ele não me convenceu dessa vez. Quando meu ex-marido viu que as tentativas dele foram infrutíferas, ele começou a me ameaçar, dizendo que faria da minha vida um inferno aqui na Terra. Tive que ir na polícia para que a polícia fosse comigo até a minha casa buscar os meus pertences. Bom,
Meu ex-marido me ligava dezenas de vezes por dia, ela grávida, hein, gente? Ele deixava mensagens horríveis dizendo que eu iria me arrepender por ter deixado. Mudei o número do meu telefone, ele aparecia no meu trabalho e eu tive até que um dia chamar a polícia, pois eu estava com medo dele. Tive que pedir uma ordem de restrição para ele não se aproximar de mim. Meu ex-marido, quando recebeu a ordem de restrição, ele foi até a corte e fez uma ordem de restrição contra mim também. A corte deu a ordem a ele e marcou a nossa próxima audiência dentro de uma semana. Ele disse ao juiz que eu estava contactando ele através de amigos e ameaçando arruinar a carreira dele. O que não era verdade, porém o juiz deu uma ordem para eu não contactá-lo. Eu estava trabalhando uma tarde no hospital e 2 policiais chegaram e me prenderam. Eles disseram que eu tinha quebrado a ordem de restrição, que eu tinha ido até a casa do meu ex-marido na noite anterior e o ameaçado. Meu ex-marido tinha inventado isso tudo, pois eu nunca fui na casa dele após nossa separação. Bom, após tudo esclarecido, eu saí da prisão, fiquei presa 5 horas. Meu ex-marido então ligou no hospital onde eu trabalho e inventou coisas horríveis sobre mim. Disse ao hospital que eles deveriam checar meu diploma, porque meu diploma era falso. Ele foi preso após algumas horas porque ele não poderia também contactar ninguém do meu trabalho. Eu estava entrando já no meu 8º mês de gravidez e passando dias terríveis e com muita ansiedade. Eu estava emocionalmente arrasada e cansada. Um dia um amigo dele me contactou e me disse para eu tomar cuidado com meu ex-marido. Ele me disse que meu ex-marido fazia uso de drogas diariamente. Eu nunca havia percebido nada, a não ser no dia da nossa separação, que ele estava completamente alterado. Então fazia sentido o que o amigo dele estava falando. O amigo dele disse que estava me contando essas coisas porque meu marido estava falando que acabaria comigo. Bom, eu fiz uma nova ordem de restrição contra ele por ameaça de morte, onde foi concedida e uma nova audiência foi marcada para ali 2 semanas. A ordem de restrição foi concedida novamente, então eu tinha nesse momento 2 ordens de restrição contra ele. Passando algumas semanas, recebo um papel da corte informando que eu teria uma nova audiência, pois o meu marido havia feito uma denúncia dizendo que eu havia ameaçado ele de morte através de um e-mail que eu enviei. Ele apresentou um e-mail que nem era meu e o juiz acreditou. O juiz acreditou nas alegações do meu ex-marido que eu era uma mulher paranoica e possessiva, que eu tinha ciúmes doentios dele e que eu estava com ciúme porque ele já estava namorando uma outra mulher, coisa que eu nem sequer sabia desse fato. O juiz concedeu a ordem de restrição contra mim, acreditando que eu queria somente prejudicar meu ex-marido. Então eu tinha ordem de restrição contra ele, ele tinha ordem de restrição contra mim. Gente, eu fico imaginando a cabeça dessa mulher, porque só de ler eu já fico tensa. Imagina ela grávida passando isso tudo, tá? Em 26 de junho de 2017, dei à luz a um lindo menino. Registrei a criança somente no meu nome, obviamente. Mas, obviamente, eu sabia que meu ex-marido iria contestar isso. Se eu não me engano, aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra você pode... você mesmo vai lá e registra a criança. Eu acho que na Inglaterra também, tá, gente? Então, acho que é por isso que ela registrou só no nome dela. Mas vocês vão ver o que aconteceu ainda. Eu tô aqui pensando, se eu fosse essa mulher, cara, eu teria ido embora dos Estados Unidos grávida. Porque na hora que você espera o neném nascer, aí a coisa complica, vocês vão ver aqui. Bom, aí ela disse, né, que o marido, óbvio, que foi lá contestar. Ela falou, eu cuido de pessoas mentalmente doentes e também trabalho com pessoas que são vítimas de pessoas abusivas. E eu tinha medo do que ele poderia fazer comigo e com meu filho. Porque aí ele não ia fazer só com ela. Óbvio que o filho ia entrar na questão, né? Bom, meu ex-marido entrou na justiça pedindo exame de DNA. Obviamente foi comprovada a paternidade dele. E o nome dele foi inserido na certidão de nascimento. A partir daquele dia, eu conheci o inferno na terra. Ele pediu a guarda total do meu filho, alegando que eu tinha problemas mentais e eu não estava apta a cuidar do meu filho. Gente, essa parte aqui
Eu perdi as contas de quantas mulheres eu conheci na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, na Noruega, que perderam a guarda dos filhos. Talvez para o brasileiro é difícil até entender isso, né? Porque no Brasil é muito difícil acontecer. Aqui é muito fácil, por isso que eu quis falar que a justiça também falha. Na Noruega também tivemos vários casos de brasileiras que perderam. Esses demônios, gente, eles conseguem provar que a mulher é ciumenta, obsessiva, não sei o quê, e o juiz tira a guarda das crianças delas, né? Então, assim, é muito triste isso. Por isso que eu sempre falo, muito cuidado, cara, com quem você vai ter filho. Porque enquanto é só você, é uma coisa. Quando entra um filho no meio, o cara, ele vai usar seu filho pra te fuder, vamos falar assim, de todas as formas. Acho que aqui no canal já tivemos 3 casos assim, só aqui nos Estados Unidos. Então, muito cuidado. Bom, a guarda do nosso filho não foi dada a ele. Porém, foi determinado que nosso filho recém-nascido ficasse com ele nos finais de semana. Eu não consegui amamentar meu filho por eu não ter leite materno. Acho que de tanto estresse que ela passou, ela não conseguiu. Então o juiz entendeu que o pai do meu filho poderia sim ficar com ele do sábado à tarde a domingo à tarde. Imagina o pavor dessa mulher saber que esse homem ia ficar com o filho dela. Eu estava aterrorizada que o nosso filho ficaria com meu ex-marido nos finais de semana. Então meu advogado pediu que meu ex-marido fizesse um exame de drogas, alegando que meu marido era usuário de drogas. A justiça concedeu apenas o exame de urina e não o exame do fio do cabelo, como havia sido pedido pelos meus advogados. O exame de urina ele pode ser alterado o resultado quando a pessoa toma uma medicação para não acusar a droga na urina. Porém, isso não ocorre no exame do fio do cabelo. O resultado veio negativo, mas eu sabia que ele deveria ter tomado algo para alterar o resultado. Bom, então não tinha jeito. Meu filho foi passar o primeiro final de semana com ele. Era um bebê de 3 semanas. Eu liguei para o meu ex-marido no final do dia para saber como nosso bebê estava. Não, gente, olha, tem coisas que não dá pra gente entender. Mas quem conhece a justiça aqui, americana, ou na Europa, ou em alguns outros países, vai entender. Ela foi e ligou pro marido. Ela tinha uma ordem de restrição, lembra? Ela não podia contactar ele, nem ele a ela, papapá. Mas o filho dela tava lá. Aí ela ligou pra saber como a criança estava. 1 hora depois, a polícia chegou na casa dela, tá? E prendeu ela, alegando que ela tinha contactado o ex-marido e tinha quebrado a ordem de restrição. Bom, na audiência da família, o juiz disse que se eu fosse presa mais uma vez, eu perderia a guarda total do meu filho. O juiz disse que eu estava sendo vingativa e que eu estava inventando coisas sobre o meu ex-marido, somente para isolá-lo da vida do nosso filho. Argumentei que não era verdade, que eu somente temia pela vida do meu filho. O juiz disse que eu não tinha por que estar preocupada, pois o meu filho estava passando os finais de semana com o pai. Bom, meu ex-marido tinha autorização somente para trazer a criança até na porta e ir embora. E eu fiquei em choque quando eu vi que o meu filho estava com a mesma roupa que eu levei 2 dias antes na casa do meu marido, né? No sábado, de manhã, no caso, né? Provando assim que ele sequer tinha dado banho ou trocado de roupa ao bebê. Meu advogado, então, fez um pedido na vara da família para que meu filho não ficasse mais na casa do pai. E o juiz negou, dizendo que ele provavelmente sim tinha dado banho na criança e apenas tinha colocado a mesma roupa no bebê. Mas isso não provava que ele não havia trocado as roupas do nosso filho. Porém, as roupas que eu tinha mandado estavam limpas e dobradas da mesma forma que eu mandei. Eu ficava desesperada todo final de semana. Eu queria saber como meu filho estava, porém eu não podia contactar meu ex-marido. Gente, eu não consigo nem imaginar a tensão dessa mulher. Meu filho então, estava com 2 meses. Um dia ele voltou para casa com muitas assaduras, provando assim que ele não tinha sido higienizado devidamente. Eu não podia contactar meu ex-marido para falar sobre isso. Então meu advogado novamente pediu uma corte.
E novamente pedimos que meu filho não fosse entregue ao pai. Porém, o juiz disse que eu estava tentando isolar meu filho da presença do pai e disse que toda criança tem assaduras. Meu filho voltou para casa no domingo à noite e eu vi um hematoma na perna dele. Fiquei apavorada, tirei uma foto, mandei para o meu advogado, pedimos à corte e novamente o juiz falou que pele de bebê é sensível e que aquilo poderia ter sido causado na hora do banho, uma troca de fraldas. Anyway, gente, ela não conseguia. Todas as vezes ela mandava pra corte e a corte não acreditava, assim, achava que ela que não queria que o pai tivesse contato com o filho. Então, é complicado. Nossa, na Inglaterra teve um caso muito parecido com esse também. Depois eu vou ver se eu acho pra contar pra vocês, de uma menina também, que foi mais ou menos isso. Nossa Senhora. Bom, eu temia muito pela vida do meu filho. A justiça não estava protegendo meu bebê. Então eu decidi que eu iria embora dos Estados Unidos. Que você devia ter feito, né, amiga? Pelo amor de Deus, quando tava grávida, né? Mas também, como é que a gente vai imaginar, né, que a justiça vai... Mas, ó, já fica aí pra vocês, ó. Se vê que o marido de vocês não espera acontecer não, mulher. Some grávida porque depois que tiver o filho já era. Então ela foi pedir autorização da corte para sair do país. Claro que meu ex-marido se opôs. E o juiz negou que meu filho saísse dos Estados Unidos. O juiz foi muito crítico comigo, dizendo que a minha vontade de ir embora do país com a criança provava o quanto eu era vingativa e eu queria isolar meu filho do convívio com o pai. O que não era verdade. Eu só queria proteger meu filho de uma pessoa abusiva, ela disse. Bom, uma amiga minha me ligou no fim de semana e disse que viu na frente da casa do meu ex-marido uns 6 carros e um som bem alto. E era exatamente, né, o fim de semana que meu filho estava lá. Fiquei apavorada, mas eu não podia ligar para ele. Então lembrei daquele amigo, lembra que foi falar com ela? Liguei para esse amigo dele e pedi pelo amor de Deus para ele não mencionar para o meu ex-marido que eu estava ligando, mas eu estava muito preocupada com meu filho, porque o bebê estava dentro da casa e ela soube que estava tendo uma festa. E um amigo dele disse que sim, que ele estava lá, mas que nem sabia que meu filho estava lá. Eu entrei em completo choque. Liguei para a polícia e pedi que fossem até a casa. A polícia foi lá e nada aconteceu. No dia seguinte, meu ex-marido entrou com um pedido para tirar a guarda do meu filho, alegando novamente que eu tinha problemas mentais. O juiz mandou que eu fosse avaliada psicologicamente. Ah, meu Deus do céu, gente. O juiz falava que se eu amasse meu filho, eu teria que estar em bons termos com o pai da criança. Porque quem estava saindo perdendo nessa história era a criança. E que ele frequentemente houve casos de ex-mulheres tentando se vingar dos maridos usando a criança. Naquele momento eu confesso que eu perdi a razão. Eu levantei a minha voz e disse ao juiz que se algo acontecesse ao meu filho, eu não o perdoaria jamais. Ele me disse que eu estava desrespeitando a corte, que eu tinha que me conter, senão eu seria presa. Bom, dia 24 de setembro de 2017, eu estava de plantão no hospital e recebi um telefonema da polícia para eu comparecer imediatamente ao posto policial. Naquele momento eu senti que algo ruim tinha acontecido com meu filho. A polícia disse que foi chamada horas antes pelo meu marido, que havia retornado a casa e tinha encontrado um filho sem vida. Ali tudo começou a girar e eu desmaiei. Eles haviam prendido meu ex-marido. Bom, meu marido estava usando drogas, como eu sempre falei na corte, ninguém acreditou em mim. Ele saiu de casa na sexta-feira à tarde para comprar drogas ou usar drogas, não sei bem. E ele esqueceu que o meu filho estava em casa com ele. Bom, a temperatura do quarto atingiu quase 40 graus e o ar-condicionado estava desligado. Quando meu marido retornou para casa, ele lembrou que havia deixado o bebê no quarto no dia anterior. Meu filho estava lá sem beber água, sem leite e faleceu de desidratação. Ele tinha 3 meses de vida. Isso, já vimos casos assim de pais que esquecem, né, no carro, né, gente? Acontece muito isso.
Mas, poxa, ela quantas vezes tentou avisar na corte que o marido usava drogas e ninguém acreditou nela, né? Bom, aí ela conta, né, a doutora Sondra conta como foi a parte da corte, tá? Eles foram pra corte, claro. O pai, óbvio, que foi culpado pela morte do filho. E ela fala que o Mark, que era o marido, pegou prisão sem direito à liberdade condicional, tá? Aqui nos Estados Unidos, prisão perpétua. Ela muitas vezes pensou em ir embora dos Estados Unidos, mas ela fala que ela não tem coragem porque, como o filho está enterrado aqui, ela acha que vai estar abandonando ele, né? E ela fala, vou viver no dia a dia na esperança que um dia eu consiga voltar a sorrir, se que isso seja possível. Gente, quando ela me mandou essa história, eu quis muito contar pra vocês, porque já tivemos diversos casos aqui no canal, né? De mulheres que os ex-maridos usam os filhos, infelizmente, para prendê-las aqui nos Estados Unidos ou para se vingar delas. Isso é muito comum, tá, gente? É muito mais comum do que a gente imagina. E realmente, sim, gente, a justiça ela também falha, né? Infelizmente, a justiça também falha. A história que eu ia contar pra vocês era na Inglaterra, uma menina, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela foi tirada da mãe por maus tratos, só pra vocês terem uma ideia, tá? Ela foi tirada da mãe por maus tratos e foi entregue para uma instituição de caridade, do orfanato. E a mãe queria a menina de volta, e ela conseguiu ter a menina de volta. A assistente social ia na casa dessa mãe todas as semanas e vários vizinhos, várias pessoas falavam que ela não tratava bem a filha, que ela, né, saía, deixava a menina sozinha, mas quando eram as horas da assistente social ir lá, tava tudo ajeitadinho na casa, tudo arrumado. Conclusão, essa menina também veio a falecer, e isso foi um grande escândalo na época, né? Porque como o sistema deixa uma criança com uma mãe que tantas pessoas falaram, avisaram e, né, a justiça, infelizmente, acabou que a criança veio a falecer por maus tratos. Então, assim, igual esse caso, tivemos um caso aqui também no canal que uma brasileira acabou perdendo os 2 gêmeos também pro ex-marido americano. Então, assim, vários casos, gente, que a gente tem e que, né, você acaba estando no país deles, eles acabam comprovando, ela também não era americana, vocês viram, ela era da Mongólia. Então é muito triste, né, gente, é muito triste. Infelizmente são casos que a gente vê muito e... Ai, cara, eu fico imaginando o desespero dessa mulher ter que deixar a criança lá com o pai nos finais de semana. Meu Deus, cara, eu só consigo pensar nisso, juro pra vocês. Tipo assim, como que seria, né, pra nós, assim, ter que... não sei. Ela é bom, não adianta falar agora, né, mas, gente, se você tiver numa situação de risco, se você tá grávida, sai fora agora, enquanto é tempo, porque depois que a criança nasce, é muito difícil você sair com a criança do país. É muito difícil, né? Já vimos vários casos em vários canais. Então, assim, não é só nos Estados Unidos, ou não é só no Oriente Médio que é difícil, não. Nos Estados Unidos, Europa, também é muito difícil. Então, se o pai não concordar, se o pai for desse pai aqui que entra na justiça, ordem... Gente, eu fiquei cansada só de ler o que essa mulher passou, vocês imaginam. Então, assim, e infelizmente teve esse final tão infeliz, né? Ai, meu Deus. Ai, gente, deixa aí o comentário de vocês. Se já conhece alguém que perdeu a guarda dos filhos na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, contem um pouquinho pra gente também. E se você tá passando por alguma coisa, gente, seu casamento é abusivo, é isso, não espera essa criança nascer e achar que tudo vai mudar, sabe? Não... Sai fora de onde você estiver, enquanto você estiver grávida ainda, sabe? Porque, infelizmente, a coisa pode ficar ainda pior do que ela já está. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!